Nesse novo episódio de Mushoku Tensei, o Rudeus ele finalmente encontrou alguém da sua família, que no caso é o seu pai, o Paul. Só que infelizmente, para sua tristeza, esse reencontro com seu pai não foi do jeito que ele esperava. Na verdade, foi o total contrário. Pai e filho acabaram brigando entre si, onde no final acabou até mesmo terminando em violência física. E olha, dá pra gente ver bastante coisa sobre esse diálogo entre os dois, cara. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Hoje eu vou falar exclusivamente sobre a discussão do Rudeus e do Paul, e não sobre o episódio em geral, mas sim apenas sobre essa discussão e ver se existe algum lado certo nessa discussão. Mas antes de começar o vídeo, eu só quero que, por favor, se você é novo aí no canal, cara, vê o vídeo, e se você gostar demais, cara, eu peço que você se inscreva no canal e também deixe o like, porque o like ajuda demais. Também me segue nas minhas redes sociais e também compartilha com os seus amigos. Então, bora falar sobre isso que vai dar pra analisar bastante. Bem, o Rudeus junto da Ares, o Urugerd e o Jayce finalmente acabaram chegando num continente onde já seria um continente humano. E aí então, como ordem do Rudeus e também como um conselho, eles vão tirar o dia de folga, tanto que nesse dia mesmo, ele até mesmo acaba lembrando da família dele, querendo mandar uma carta. Só que o problema é que enquanto ele estava tentando mandar essa carta, ele viu que alguém estava sendo sequestrado, pelo menos na visão dele. E aí então ele acabou perseguindo as pessoas que na visão dele estavam sequestrando um garoto e lutou contra essa tal de organização que sequestra pessoas. Ele acabou lutando contra algumas pessoas e inclusive contra um cara com uma espada, que foi bem complicado pra ele, velho. Só que quando ele percebeu, esse cara ao qual ele estava lutando e que usava uma espada era na verdade o seu pai, o Paul, cara. E aí então, quando o filho e pai finalmente se reuniram, eles foram até um lugar para poder conversar. E cara, você já percebe que tem algo muito estranho enquanto o Rudeus tá conversando com o Paul, e o Paul, cara, ele tá com uma cara e também com um jeito que parece que ele não tá nem aí de que o filho dele sobreviveu. Praticamente já mostrou que tem alguma coisa muito errada, pelo menos com o Paul, cara. Tanto também por causa da aparência dele, ele tá todo pálido com um monte de olheira e ele também tá bebendo pra um senhor, cara. Mas então, na discussão, o Paul ele pergunta pro Rudeus se ele não acabou vendo um tipo de mensagem ao qual ele tinha deixado com o objetivo de mostrar para o Rudeus. E aí o que acontece é que o Rudeus, ele começou a contar sobre tudo o que ele passou com a Ares e com o Urugerd. Porém, cara, aqui já tá um pequeno erro que o Rudeus acabou cometendo. O anime ele não deixou muito claro, mas o continente demoníaco, ele é um lugar muito perigoso. E o motivo do Rudeus e da Ares ainda estarem vivos é por causa do Urugerd, que é tipo muito poderoso mesmo. E se vocês forem parar pra perceber, olha o jeito que o Rudeus ele falou da história, né? Ele começou a falar tudo que ele passou pro Paul. Ele começou a contar como se isso fosse algum tipo de conto heróico, ou como até mesmo o Paul ele vai falar, como se ele estivesse de férias. E este foi um pequeno erro do Rudeus. Mas eu acredito que ele tinha algum tipo de intenção pra meio que não deixar o pai dele muito preocupado com isso, pelo menos é o que eu acredito. Só que aí, o Paul ouvindo tudo isso, ele interpretou desse jeito mesmo, levando em conta o tom e também do jeito que o Rudeus ele falou, ele não gostou disso, do que o Rudeus estava falando. Ele até mesmo começou a dizer que ele estava brincando por aí. Ele até mesmo perguntou pro Rudeus se ele não pensou sobre as outras vítimas do desastre. E a quantidade de coisa que o Paul falou para um filho que ele acabou de reencontrar e ele deveria estar abraçando, chorando de felicidade, é algo que te deixa completamente puto com ele, velho. Levando ainda em conta mais o que ele fez na vida dele, mostrando o quanto ele é nojento, é impossível você não ficar com raiva dele. E não existe nenhum tipo de justificativa que justifica esse jeito que ele acabou tratando o filho dele. Ele fala outras coisas muito ruins, como por exemplo, ele tá de namorico com a Ares, ou até mesmo que ele tá se divertindo e que nem se deu o trabalho de ajudar a família dele, se deu o trabalho de ajudar um Urugerd, que é um completo estranho. Ele fala tantas coisas ruins que isso começou até mesmo a contagiar o Rudeus, que após ver uma certa mulher que tava bem, vamos dizer, sensual, ele começou a tocar num assunto que é realmente muito complicado, dizendo que o pai dele estaria traindo a sua mãe com outra mulher. E infelizmente isso acabou não só em violência verbal, mas também como em violência física, onde durante o diálogo dessa briga entre os dois, o Paul se demonstrou que ele esperava muito mais do Rudeus, mesmo que ele fosse uma criança de 11, 10 anos, e esse já é um puta erro do Paul. Logo depois da briga, ele explica pro Rudeus que não só pessoas acabaram morrendo, como também foram teletransportados para outros lugares, como também, eu já disse, a Zenith, a Aisha, a empregada e muitas outras pessoas acabaram sendo teletransportadas para outros lugares. Ele acabou criando uma equipe
que é exatamente pra isso, pra encontrar essas outras pessoas. E essa foi uma pequena mancada do Rudeus, que foi quando o Paul falou dessas pessoas que foram teletransportadas, ao invés dele perguntar se a mãe dele tá bem, ele se preocupou com a Sylphie, cara. Ele devia ter primeiro perguntado sobre a família dele e depois sobre a Sylphie, e essa foi uma mancada dele, cara. Infelizmente no final o Rudeus ele ficou muito mal por ter brigado com o pai dele, né, e o jeito até mesmo que o pai dele o tratou. E infelizmente o episódio ele acabou assim, com essa briga entre os dois e pelo menos sem nenhuma resolução. E aí então vocês me perguntam, existe lado certo nessa discussão? Não, cara, vamos dizer que não existe. Vamos começar pelo Rudeus. O Rudeus, sim, ele errou em algumas coisas, mas são tipo erros pelo menos justificáveis, vamos dizer. O motivo dele não pensar na família dele é porque ele tava muito ocupado, também desesperado pra conseguir se manter vivo pelo menos, cara. Tanto que se você der uma olhada de novo nos episódios, você vê que tá sendo muito complicado mesmo, que foi muito complicado pra ele pelo menos poder viver no continente demoníaco, pra ele pelo menos se manter vivo, cara. Ele tinha problema com dinheiro, tinha problema pra saber pra onde ele iria, também tinha problema pra conseguir pagar passagem pro Roygerd. Ele tinha muitos problemas, tantos que você percebe que ele nem mesmo teve tempo suficiente pra conseguir pensar sobre a família dele. E mesmo que ele pensasse, eu pergunto, o que ele iria fazer? Ele iria pra qualquer lugar pra procurar a família dele? Ele precisa de lugar pra morar, precisa de dinheiro, precisa de algum conforto, ele precisa de muitas coisas. Tanto que ele precisava levar a Aerys de volta pro castelo. Então, mesmo se ele pensasse na família dele, o que ele iria fazer? Ele não tinha conseguido muitas informações, tudo bem que ele podia ter ido atrás, mas a prioridade dele era levar a Aerys de volta pra casa. E sinceramente, tudo bem se pelo menos não passou na cabeça dele que o desastre foi tão longe. Nunca também que passaria na minha cabeça que o desastre ele teria ido tão longe, que foi daquele reino da Aerys até mesmo a casa deles. Então assim, sim, o Rudeus vacilou, mas pelo menos, cara, não é um tipo de vacilo que você tem que ficar jogando na cara dele, velho. Que você quer que ele se sinta mal, que ele fique, sei lá, depressivo com isso. Porque quando a gente quer sobreviver, é algo meio que um tipo de defesa automática pra gente. A gente primeiro se preocupa em sobreviver e depois meio que nos, entre aspas, muito entre aspas mesmo, nós nos preocupamos com o resto. Como eu disse, muitas entre aspas. E agora pra pessoa que obviamente tá bem mais errada e que simplesmente criou uma discussão e deixou a relação com o filho muito ruim, que é o Paul. Ele com certeza falou tanta coisa que ele não devia, tanta coisa que não faz sentido, que faz sentido só na cabeça dele, que é impossível você, obviamente, não ficar com raiva dele. Já começando pelo simples fato de que, na visão dele, pelo menos, isso tudo é uma criança que não deveria escutar todas essas palavras e todos os insultos e também as violências verbais que ele fez, cara. Uma criança de 11 anos, ela ainda tá se desenvolvendo, ainda tá entendendo um pouco mais sobre o mundo, ou pelo menos ainda está buscando a sua verdadeira identidade. E o Paul simplesmente trata ele como se ele já tivesse passado por todo esse tipo de evolução. Essa evolução demora para uma criança ter, cara. Mas na visão dele é como se ele já fosse um adulto de 20 anos. Porque realmente o Rudeus ele tem uma idade, obviamente, de 30, 40 anos, mas na visão do Paul ele não tem. E isso já tá completamente errado. Ele todo esse tempo parecia que queria colocar a culpa em uma criança de 11 anos. Sendo que desde a hora que ele encontrou o seu filho de 10, 11 anos, pelo menos na visão dele, ele deveria desde o início já ter abraçado ele, chorando de felicidade, dando graças a Deus que ele tá vivo. Mas não, ele decidiu começar a atacar culpa no Rudeus, decidiu dar todo esse esporrão que não faz sentido e que também não deveria, cara. E uma das coisas que com certeza foi o pior erro dele foi esperar muita coisa de uma criança de 10, 11 anos que simplesmente do nada, de uma hora pra outra, foi teletransportada para um continente demoníaco. Ai, mas ele tem 30, 40 anos, cara, eu sei disso. Mas mesmo que ele tenha 30 anos de mentalidade, você mesmo que tá vendo isso aí, você nunca foi simplesmente teletransportado para algum outro continente e que ainda seja demoníaco, e você simplesmente de uma hora para outra vai ter que voltar para sua cidade com uma distância muito grande e tendo que passar por muitos perigos, toda hora se preocupando com a sua vida. É muito fácil você falar, mas você fazer é sempre uma outra história. E foi exatamente isso que aconteceu com o Rudeus. Mesmo que ele tenha uns 40 anos de idade mental, aquilo que ele passou foi algo novo para ele e algo muito perigoso. E se você ver desde o episódio 9, tudo que ele passou foi realmente muito complicado. E o Paul simplesmente levou como se ele já passasse por tudo aquilo
todo o dia. Assim, ele criou uma discussão completamente desnecessária, parecia que mal tava ligando se o filho tava vivo ou não, e no final conseguiu deixar a relação dele com o filho uma completa porcaria. E bem, no final, realmente não existe um lado certo, cara. O Rudolph, ele realmente vacilou por não pensar na família, ou pelo menos por não ter buscado nenhuma informação, mas realmente ele precisava se preocupar mais em sobreviver e mandar a eles de volta pra casa, cara. Só que com certeza a pessoa que mais pisou na bola foi o Paul, cara, que, como eu disse, esperava coisas demais de uma criança, mesmo que essa criança tenha 30 anos de mentalidade, mas pelo menos na visão dele é apenas uma criança de 11 anos. E eu posso muito bem chegar aqui e dizer que essa discussão foi uma discussão completamente desnecessária e tudo um problema que o Paul mesmo criou sem nenhum motivo. Mas e você? O que você acha dessa discussão? Você acha mesmo que existe algum lado certo? Ou você acha que todo mundo tá errado? Quem tu acha que tá mais errado nessa discussão? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like porque o like ajuda demais. E então, até o próximo vídeo.